já que houve uma luta corporal. A Amanda tentou se defender. Uma testemunha, Bate, disse que ouviu ela dizer 3 vezes: não faz isso, não faz isso, não faz isso. Então houve uma tentativa de se libertar daquela situação. E a polícia, a partir do trabalho da perícia, vai conseguir cruzar essas informações genéticas com o material recolhido do Vanderlei. Outro detalhe, Bate: passagens de ônibus que ligam Rio Verde ao interior de São Paulo. É uma viagem interestadual, as empresas têm que fazer todo o controle dos passageiros, nome completo, documento, saber quem embarcou e quem desembarcou. Doutor, está tudo no início, vocês ficaram sabendo disso praticamente na sexta-feira e agora começa essa informação começa a ir atrás para colher tudo isso. Isso, a Polícia Civil, a partir do momento em que teve conhecimento desse fato que ocorreu em Porto Ferreira, no estado de São Paulo, e somado àquilo que nós tínhamos na investigação aqui de Rio Verde, Goiás, desse trágico assassinato que vitimou a Amanda em novembro de 2014, já iniciou o trabalho investigativo com oitiva de várias pessoas, uma série de diligências já estão sendo realizadas para que nós possamos agora aprofundar as investigações aqui de Rio Verde para verificar se há algum vínculo, se há alguma relação, e para isso faremos todo um trabalho investigativo com provas periciais, provas técnicas, com o objetivo de esclarecer este crime que ocorreu em 2014, em que, em pese, várias diligências foram realizadas naquele momento, restaram infrutíferas, ou seja, com este fato novo, a Polícia Civil terá elementos para novamente poder estabelecer se há uma relação da pessoa que está presa em São Paulo para com esse crime praticado aqui em Rio Verde. Doutor Danilo, o senhor é um delegado experiente, era delegado regional na época do crime. 6 anos depois, o senhor acredita que as mesmas testemunhas teriam condições de reconhecer o Vanderlei? E as testemunhas, inclusive naquele momento, essa prova foi preservada. As principais testemunhas, que são as 2 que fizeram o retrato falado, elas de maneira muito clara, elas foram até o setor de identificação da Polícia Civil, fizeram o retrato falado, então, portanto, é uma prova que foi preservada. Elas serão novamente chamadas, agora com esse novo fato da cidade de Porto Ferreira, em São Paulo, para que nós possamos confrontar não só um reconhecimento, mas outras provas que a Polícia Civil fará no sentido de esclarecer esse crime. O trabalho aqui continua, Bate, o Cidade Alerta acompanha. Inclusive, eu fui ao local onde a Amanda foi morta. Sua reportagem, eu quero saber do delegado, Léo, quais são os levantamentos sobre o tipo desse assassino da Amanda? Pode ser, tem semelhança de serial killer, parece ser crime de oportunidade, ele já conhecia a Amanda. O que o delegado sabe, né? Eu sei que as informações são escassas, tanto que o inquérito está sendo reaberto agora, mas o que já se sabe sobre o perfil do homem que matou a Amanda? Doutor. Bate, pelas investigações realizadas naquele momento, várias diligências foram realizadas, a pessoa que aborda a Amanda, ele observa a sua movimentação, então ela estava vindo caminhando, no momento em que ela fica sozinha em determinado local, ele aborda ela, e para a vantagem das investigações é que houve testemunhas presenciais que entenderam que aquilo se tratava de uma briga de casal, mas não era. Ele estava levando ela até uma mata ali nas imediações, motivo pelo qual a gente observa claramente que se trata de uma pessoa que tem um perfil psicopata voltado para a prática de crimes sexuais. Léo, só aproxima um pouquinho mais o microfone do delegado, por favor, para que eu possa ouvi-lo melhor. Delegado, me diga uma coisa, sobre a Amanda, era uma menina com algum passado criminoso, era uma menina inocente, uma menina honesta? Me dá a foto da Amanda, por favor, até para incentivar as pessoas, não é, a nos ajudarem aí com informações para elucidar esse caso. Quem era a Amanda? É uma menina de boa família? A família se mostrou o tempo todo solícita às perguntas feitas pela autoridade policial? O que o senhor pode nos contar sobre essa menina?
Que várias pessoas foram ouvidas, amigos da Amanda, familiares, pessoas ali da vizinhança dela. É uma menina extremamente, que tinha uma boa relação, estudante, ou seja, a menina que tinha toda uma vida pela frente, não houve nenhuma constatação de qualquer desavença que ela possa ter tido. Ela foi de fato vítima de uma oportunidade, de uma pessoa que já tinha, no meu ponto de vista, uma premeditação no sentido de praticar um mal a ela e, consequentemente, agora, em razão desses fatos novos, como nós dissemos, a Polícia Civil aqui de Goiás empreenderá todos os esforços necessários para que nós possamos efetivamente esclarecer se essa pessoa presa em São Paulo pode ter alguma vinculação com esse crime aqui de Rio Verde. Delegado, me tira mais uma dúvida. O Vanderlei, ele é obrigado a fornecer o material genético? Isso depende da justiça. Se o juiz determinar que ele forneça, ele é obrigado. Se ele não fornecer, o que pode acontecer com ele? Como funciona, por favor? Explica pra gente de uma maneira fácil. Como nós dissemos, isso é um meio de prova que será requisitado, mas ele pode se negar a fornecer elementos de DNA para comparação. Mas esse não é o único elemento de prova que nós vamos buscar dentro da investigação, é um deles. Dentre outros, o reconhecimento, uma vez que nós temos testemunhas que presenciaram e tiveram contato visual e de maneira muito próxima com o autor desse crime, então, portanto, é um meio de prova. Nós vamos estabelecer outras provas técnicas, periciais, nesse sentido de esclarecer se a pessoa presa em São Paulo tem alguma vinculação. Então, a prova de DNA é um meio de prova, mas naturalmente esse suspeito que agora passa a fazer parte das nossas investigações aqui em Goiás, ele pode se negar a fornecer o exame, fornecer DNA para o confronto. Mas nós, da Polícia Civil, nós estaremos realizando outras diligências, dentre elas o DNA, para comprovar de fato se ele pode ser o autor desse crime praticado aqui em Rio Verde. Leonardo Lara, cadê o teaser do Léo, por favor, gente? Que ele foi até o local onde aconteceu esse assassinato. Eu sei que o Brasil todo está muito chocado com tudo isso que está sendo trazido à tona, mas deve ficar tranquilo o povo brasileiro, porque isso aí mostra o trabalho da Polícia de Goiás empenhada e interessada de desvendar a morte da Amanda, se há realmente relação do assassinato da Amanda com o Vanderlei, não é? A partir do momento da dúvida do delegado, o inquérito é reaberto. Vem para mim, por favor. O que é a história? Com muito palavrão? Da filha do Vanderlei para Gisele? Você tem algum problema com a filha do Vanderlei ou Gisele? A Bárbara? Eu particularmente não. Mas eu não entendi, Zamataro. A Bárbara mandou áudio para quem de 7 minutos? Ela mandou pedindo que quer falar, que vocês dão oportunidade. E aí eu passei pro Zarmato. E aí eu falei, só pedi pra ela não me ofender, né? Porque isso ela faz sempre. Então... Ela ofende toda a família, Bate. Não, eu entendi vocês, mas assim, esse áudio de 7 minutos ela mandou pra você, ô Zamataro? Ela mandou um áudio de 5 minutos pro Zamataro falando o quê? Falando que ela quer falar... que ela tem provas que a Gisele está ameaçando a família do Vanderlei. A nossa família que está ameaçada, ô Bate. Mas ela está dizendo que vocês estão ameaçando a família do Vanderlei, isso que eu não entendi. Ô Bate, eu nunca falei nada da família, entendeu? Isso é mentira. A única pessoa que eu falo que é culpado mesmo é o Vanderlei, sim. Porque já vai fazer 3 meses que minha irmã não apareceu. Ele é o culpado, sim. Ele sim. Agora, as outras pessoas, eu nunca falei mal de nenhum. Ô, Bate, quanto a mim, se você quiser colocá-la, pode colocar. A única coisa que eu falei pra ela, e eu já passei pra polícia, foi porque num estado de calor, de emoção, eu realmente tentei passar o carro em cima do Vanderlei. Só que eu já fui na delegacia, já informei e graças a Deus eu não consegui fazer isso porque naquele momento era o que eu sentia. Mas eu não sou esse tipo de pessoa. E olha, fora isso, que ela quiser falar... Peraí, vamos ver se ela vai entrar no ar. Eu volto já com o Leonardo Lara e eu agradeço já a participação do delegado, doutor Danilo. Vem para mim, por favor, que eu tenho um chamado urgente com a Tainá